E se eu te dissesse que a história do Brasil e de Israel estão entrelaçadas por fios invisíveis, que a história oficial jamais quis revelar? Pense comigo. Era 29 de novembro de 1947. O mundo respirava tensão. O pó da Segunda Guerra ainda pairava sobre a Europa. E no plenário das Nações Unidas, em Nova York, um homem se levantou. Um homem de terno escuro, olhos firmes e voz grave. Seu nome, Osvaldo Aranha, representante do Brasil, presidente daquela sessão histórica. Naquele dia, a votação que deu vida ao Estado moderno de Israel aconteceu. E foi o Brasil, sim, o Brasil, que presidiu e conduziu aquela assembleia. Coincidência? Acidente histórico? Ou seria o cumprimento milimétrico de uma profecia escrita há mais de 2000 anos? E se as 12 tribos de Israel estivessem, neste exato momento, espalhadas pelo nosso território, sem saber quem realmente são? Essa pergunta pode parecer ousada, pode parecer especulativa, mas ao longo dos próximos minutos vou te apresentar evidências históricas, geográficas, genéticas e proféticas que vão fazer você repensar tudo o que acredita saber sobre este país. Porque o Brasil não é apenas uma nação jovem nascida de colonização europeia. O Brasil pode ser, e as evidências são sérias, um território escolhido, preparado e guardado por Deus desde antes de qualquer caravela cruzar o Atlântico. Vamos juntos, com as escrituras abertas, com a história na mesa e com a coragem de fazer perguntas que o mundo prefere não fazer. Não desligue agora. O que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você olha para o Brasil, para sua própria família e talvez para você mesmo. Antes de continuar, se você já sentiu que o Brasil tem um propósito maior, deixa o like agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Esse conteúdo precisa chegar a quem está pronto para receber. Vamos começar com uma pergunta que muitos fazem em voz baixa, quase como um sussurro entre fiéis. Por que o Brasil tem uma conexão tão visceral, tão profunda, tão inexplicável com Israel? Essa conexão não é de hoje. Ela não nasceu na era das redes sociais ou das igrejas neopentecostais. Ela é antiga, ela é sangue, ela é profecia. Voltemos àquela noite de 1947. Enquanto o mundo debatia o futuro do povo judeu, enquanto potências discutiam fronteiras e mandatos, foi o Brasil que se posicionou. Osvaldo Aranha não apenas presidiu a sessão, ele trabalhou diplomaticamente, articulou votos, convenceu nações hesitantes. Sem o Brasil, a votação poderia ter sido diferente. Sem o Brasil, o Estado de Israel poderia ter levado anos a mais para se concretizar. Pense no peso desse momento. O plenário estava dividido. O bloco árabe fazia pressão intensa para adiar a votação indefinidamente. Cada delegação que balançava era um voto a menos para Israel. E foi Aranha, com autoridade, com determinação, com uma firmeza que seus contemporâneos descreveram como quase sobrenatural, quem garantiu que a votação acontecesse naquele dia. 33 votos a favor. Israel aprovado. E menos de 6 meses depois, em 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Uma nação nasceu. E isso nos leva ao texto de Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz algo que arrepia a pele de qualquer estudioso das Escrituras. Quem já viu semelhante coisa? Quem ouviu falar em algo assim? Poderá uma terra dar à luz em um só dia? Ou poderá uma nação nascer de uma só vez? Isaías 66, 8. Israel nasceu em um único dia, 14 de maio de 1948. Um país ressurgiu do nada. Ou melhor, do tudo que é a fidelidade divina. E o Brasil foi, literalmente, a parteira dessa nação. Não existe na história da humanidade outro registro de uma nação que tenha nascido do zero em um único dia como nação soberana reconhecida. Nunca antes, nunca depois. E Isaías escreveu isso como profecia
800 anos antes de Cristo. Uma profecia cumprida com precisão cirúrgica, num plenário em Nova York, com um brasileiro na presidência. Se isso não faz a sua espinha gelar, leia de novo. Mas isso é só o começo. Porque para entender o papel do Brasil nas profecias, precisamos ir ainda mais fundo. Precisamos ir ao texto que poucos ousam analisar com seriedade. Precisamos ir a Isaías, capítulo 18. E antes de abrir esse capítulo, quero que você entenda uma coisa. Os profetas hebreus não escreviam ficção poética desconectada da realidade. Eles descreviam o que viam, em visões, em sonhos, em revelação. E quando Isaías descreve uma terra específica, com características geográficas específicas, ele está apontando para um lugar real. Um lugar que existia no plano de Deus muito antes de qualquer explorador europeu saber que ele existia. Isaías 18 começa com uma descrição que é, no mínimo, perturbadora para quem lê com olhos atentos. Ai da terra que faz ressoar as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores pelo mar, em vasos de papiro sobre as águas. Isaías 18, 1, 2. Vamos decodificar isso palavra por palavra. Além dos rios da Etiópia, saindo de Israel em direção ao sul, cruzando o Egito e os rios do que hoje chamamos de Etiópia, Sudão e África Central. Qual é a próxima grande terra? Qual é o continente que está além, ao sul e ao ocidente? A América do Sul, o Brasil, que faz ressoar as suas asas. Alguns traduzem como terra do ruflar das asas, ou terra de insetos zunidores. Conhecemos alguma terra assim? Uma terra famosa por sua biodiversidade, por sua selva, pela cacofonia da vida selvagem? A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, que envia embaixadores pelo mar em vasos de papiro. Isso é poético, sim, mas fascinante. Uma nação que usa o mar como via de comunicação e comércio. O Brasil tem a 5ª maior costa marítima do mundo. Nossos embaixadores, nossos navios, nossa história colonial e comercial estão todos profundamente ligados ao oceano. Estudiosos como o teólogo Luiz Saião e pesquisadores independentes que analisaram este texto apontam consistentemente para o continente sul-americano como uma forte possibilidade interpretativa. Não é uma certeza dogmática, mas é uma hipótese que o texto sustenta com surpreendente precisão. E tem mais um detalhe que os estudiosos frequentemente ignoram. O final do versículo 2 de Isaías 18 descreve essa terra como habitada por um povo de estatura alta e de pele brilhante, a um povo temível desde o seu começo até agora. Uma nação poderosa e que esmaga, cuja terra os rios dividem. Uma nação poderosa. Uma nação cujo território é dividido por rios. Uma nação que desde o seu começo carrega algo que inspira temor e respeito. O Brasil, com mais de 55 mil rios registrados, incluindo o maior rio do mundo em volume de água, é literalmente uma nação cuja terra os rios dividem. Palavra por palavra, o texto se encaixa. Mas tem mais. O Brasil não apenas está na posição geográfica descrita por Isaías 18, o Brasil tem o papel que a profecia atribui a essa terra. Lembra de José, filho de Jacó? O jovem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que foi parar no Egito, que subiu de escravo a governador? José recebeu de Deus a capacidade de interpretar sonhos. E o que ele interpretou? 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. E o que fez? Estocou, preparou. Guardou grãos suficientes para alimentar não apenas o Egito, mas as nações ao redor. Agora, olhe para o Brasil hoje. Somos o maior produtor mundial de soja, o maior exportador de carne bovina, o maior produtor de café, de laranja, de cana-de-açúcar. Temos o maior sistema de aquíferos do planeta, o aquífero Guarani, com capacidade de irrigar o mundo por séculos.
12% de toda a água doce superficial do mundo está em território brasileiro. Em um planeta que se encaminha para crises hídricas sem precedentes nas próximas décadas, o Brasil guarda a chave da sobrevivência humana. Não é metáfora, é dado geográfico. E quando você coloca esse dado ao lado da história de José, o guardião das reservas que salvaria nações inteiras da escassez, a analogia se torna impossível de ignorar. O Brasil é, literalmente, o celeiro do mundo. E isso não é acidente. Isso é propósito. E há uma dimensão desse propósito que vai além da agricultura e da hidrografia. O Brasil é o único país do mundo que tem ao mesmo tempo a maior reserva de água doce do planeta, o maior banco genético de biodiversidade vegetal e animal, e um subsolo repleto de minérios estratégicos que o mundo vai precisar cada vez mais. Não somos ricos apesar de tudo isso. Somos ricos por causa de um propósito, e propósito, nas Escrituras, sempre tem um destino final. E sabe o que é ainda mais fascinante? Existe uma teoria que conecta o Brasil ao lendário ouro de Ofir, a fonte de toda a riqueza de Salomão. Alguns pesquisadores bíblicos e arqueólogos independentes apontam para o interior do Brasil, especialmente a região amazônica, como a possível localização de Ofir. As riquezas minerais do nosso subsolo, o ouro da Amazônia, o garimpo que marcou nossa história colonial. E se tudo isso fosse o eco de uma riqueza que alimentou o Templo de Salomão? Agora, chegamos ao ponto que talvez seja o mais pessoal, o mais íntimo, o mais capaz de fazer seu coração disparar. Você já se perguntou por que tem sobrenome de origem estranha? Por que na sua família tem aquele avô com nariz pronunciado e olhos escuros que nunca falou de onde vinha? Por que na cidade do interior tem aquela família que guarda tradições que ninguém mais consegue explicar? A resposta pode estar em 1492. O mesmo ano em que Colombo chegou à América, nenhuma coincidência histórica é pequena demais. Quando os reis católicos Fernando e Isabel da Espanha emitiram o Édito de Alhambra, expulsando todos os judeus do território espanhol. Centenas de milhares de judeus sefarditas, descendentes das tribos de Israel que haviam se espalhado pela Península Ibérica durante séculos, foram forçados a escolher converter-se ao catolicismo ou partir. Muitos fugiram para Portugal. E quando Portugal começou a colonizar o Brasil, eles vieram juntos. Os chamados cristãos novos, ou marranos, foram fundamentais na colonização brasileira. Eles fundaram cidades, estabeleceram redes comerciais, construíram sinagogas escondidas em igrejas católicas. Pernambuco foi por um período lar da primeira sinagoga das Américas, a Sinagoga Carral Zur Israel, em Recife, datada de 1636. Quando os holandeses dominaram o Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654, trouxeram consigo tolerância religiosa inédita no continente. Judeus que haviam se convertido à força voltaram a praticar sua fé abertamente. Recife tornou-se o maior centro judaico das Américas, uma Jerusalém tropical à beira do Atlântico. Mas quando os portugueses reconquistaram Pernambuco em 1654, a perseguição voltou. Muitos judeus fugiram novamente. Parte deles rumou para a Nova Amsterdã, que logo se tornaria Nova York, fundando a primeira comunidade judaica dos Estados Unidos. Outros ficaram, espalharam-se pelo interior, desapareceram dentro do Brasil. Essas famílias se miscigenaram com portugueses, indígenas e africanos. Carregaram seus genes, suas tradições, sua memória genética através das gerações. E hoje, milhões de brasileiros possuem sangue israelita sem jamais terem ouvido isso de alguém. Estudos genéticos realizados pela Universidade de São Paulo e por pesquisadores da Universidade de Tartu, na Estônia, identificaram marcadores genéticos de origem semítica em populações do interior do Brasil, especialmente no Nordeste e em Minas Gerais, com frequências surpreendentes.
Cidades como Quixeramobim, no Ceará, e Cerro, em Minas Gerais, guardam tradições inexplicáveis. Famílias que nunca cozinham carne de porco, que guardam o sábado sem saber porquê, que cobrem os espelhos quando alguém morre, que fazem a circuncisão como costume da família. Tradições hebraicas preservadas sem que ninguém soubesse explicar de onde vinham. O antropólogo Sérgio Ferretti e outros pesquisadores documentaram comunidades inteiras no sertão do Nordeste que há gerações seguem práticas que só fazem sentido dentro do judaísmo. Em certos vilarejos do interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte, as famílias mais antigas não trabalham no sábado e, quando perguntadas por quê, respondem que é tradição dos antigos. Não sabem o nome, não sabem a origem, sabem apenas que sempre foi assim. Essa é a marca de uma memória espiritual que sobreviveu à Inquisição, ao silêncio e a 5 séculos de miscigenação. A semente de Abraão, plantada no solo brasileiro, cresceu sem nome, mas não morreu. E tem mais um mistério que vai te fazer parar: o nome Brasil. De onde vem? A explicação oficial diz que vem do pau-brasil, a árvore que produzia a tinta vermelha. Brasas, brasa, brasas, fogo vermelho, que os colonizadores exportavam. Mas existe outra teoria, amada por estudiosos bíblicos e hebraístas. A ligação com Barzilai, um nome bíblico hebraico que significa literalmente feito de ferro ou homem forte de ferro. Barzilai aparece no 2º livro de Samuel como um aliado fiel do rei Davi. E sua família, os filhos de Barzilai, são mencionados em Esdras e Neemias como membros das tribos que retornaram do exílio babilônico. E não podemos ignorar outro elemento: a cor vermelha. Em hebraico, Edom significa vermelho, e Edom era o nome do povo descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. A terra vermelha, a terra do vermelho, Terre Rouge, ou, nas línguas ibéricas, Brasil. Seria o Brasil nomeado inconscientemente com uma herança bíblica que seus fundadores nem perceberam que estavam transmitindo? Essa questão não tem resposta definitiva e talvez não precise ter, porque às vezes a provocação é mais poderosa do que a certeza. O que importa é que o fio existe. E quando você começa a puxar esse fio, descobre que ele não termina na etimologia de uma palavra. Ele vai fundo, vai até o Éden, passa por Abraão, atravessa o Egito com José, sobrevive à Inquisição nos porões dos navios portugueses e desembarca no século XVI numa terra que esperava por ele sem saber. Agora vamos entrar em território ainda mais profundo. Vamos abrir o livro mais misterioso da Bíblia, o Apocalipse, e vamos ao capítulo 12. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que aí a sustentassem por 1260 dias. Apocalipse 12, 6. A mulher de Apocalipse 12 é, na interpretação mais amplamente aceita entre os estudiosos, um símbolo de Israel, a nação que deu à luz o Messias, e ela foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus. Qual é o maior deserto em termos de distância dos centros de poder mundial? Qual é o lugar mais afastado dos grandes palcos de guerra descritos em Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog? Qual é a nação mais distante do Oriente Médio, da Europa, da Ásia? O Brasil. Pense nisso por um momento. O Brasil é um dos países mais protegidos do mundo em termos de catástrofes naturais. Não temos terremotos expressivos. Estamos longe das placas tectônicas mais ativas. Não temos tsunamis destrutivos. Nossa plataforma continental nos protege. Não temos furacões. A configuração geográfica os impede de se formar ou de alcançar nosso território. Não temos vulcões ativos. Nossa posição equatorial nos dá chuvas regulares. Nosso subsolo é rico em minerais e água. Isso é natureza? Sim, em parte, mas para o olhar de fé é mais do que isso. É como se houvesse uma redoma, uma proteção divina sobre este território, preservando-o para um propósito maior.
Compare o Brasil com seus vizinhos. O Peru e o Chile são varridos por terremotos de magnitude superior a 8 na escala Richter, com regularidade devastadora. A Colômbia e o Equador convivem com vulcões ativos que ameaçam populações inteiras. O Caribe é castigado anualmente por furacões de categoria máxima. A América Central é uma zona de intensa instabilidade tectônica. E o Brasil, no centro geográfico de toda essa turbulência, permanece protegido. Não imune a tudo, mas estruturalmente preservado das grandes catástrofes que devastam nações ao seu redor. Para quem tem olhos de fé, isso não é acidente de geologia. É a assinatura de um Deus que guarda o que separou. E aqui lançamos uma provocação que vai ecoar na sua mente por dias. Muitos estudiosos bíblicos e um número surpreendente de geólogos e arqueólogos especulam sobre a localização do Jardim do Éden. Gênesis 2 descreve 4 rios que saíam do Éden: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates identificamos facilmente no Oriente Médio, mas Pison e Gion, algumas teorias os localizam na Etiópia, outras no sul da Ásia. Mas existe uma teoria, ousada, contestada, fascinante, que os conecta ao sistema hidrográfico amazônico. A Amazônia, com seus rios de águas negras e brancas, com sua biodiversidade incomparável, com sua capacidade de abrigar vida em abundância. E se o Brasil for o refúgio final exatamente porque foi o local onde tudo começou? E se a história humana for um círculo, e o Brasil for tanto o ponto de origem quanto o ponto de retorno? Não afirmamos isso como doutrina. Lançamos como reflexão, como provocação para que você, com seus próprios estudos e sua própria busca, aprofunde essa investigação. O que sabemos com certeza é isto: o Brasil reúne, num único território, todas as características que a profecia atribui ao lugar de refúgio do fim dos tempos: distância máxima dos conflitos, proteção natural inexplicável, abundância de provisão para nações inteiras e um povo que carrega no sangue a memória das tribos de Israel. Isso não é coincidência, isso é convergência. E convergências assim, nas Escrituras, têm um nome: providência. A mesma providência que colocou Oswaldo Aranha naquele plenário em 1947. A mesma que plantou famílias sefarditas em cada recanto do interior brasileiro há 500 anos. A mesma que guardou este território de terremotos, tsunamis e furacões enquanto o mundo ao redor tremia. Chegamos à parte que conecta tudo que vimos até aqui a um presente vibrante e a um futuro que se aproxima. As profecias falam de um grande despertar espiritual antes da volta de Cristo. Os estudiosos das Escrituras chamam de avivamento final ou última grande colheita. E existe uma tradição profética sustentada por vozes como o evangelista Alberto Motesi e outros líderes do movimento missionário global que aponta: o último grande avivamento viria do sul. Hoje, o Brasil é o segundo maior exportador de missionários cristãos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Temos missões em países do Oriente Médio, da África, da Ásia Central. Brasileiros pregando o evangelho em árabe, mandarim, suahili e farsi. Brasileiros chegando onde nenhum outro consegue entrar, porque somos um povo sem histórico de imperialismo colonial recente, sem o peso político das superpotências. Somos recebidos com abertura onde outros seriam fechados. E essa capacidade de penetrar onde outros não conseguem não é apenas estratégia missionária, é algo mais profundo. O brasileiro tem uma elasticidade cultural única, uma capacidade de se adaptar, de aprender idiomas, de comer a comida local, de dormir no chão se preciso, de amar genuinamente o povo para quem foi enviado. Essa característica não surgiu do nada. Ela é o fruto de 500 anos de miscigenação radical entre europeus, africanos e indígenas.
Um povo que nasceu da mistura aprendeu no DNA a arte de criar pontes. E pontes são exatamente o que o fim dos tempos vai exigir. E aqui o círculo se fecha de uma forma que arrepia. Se há milhões de descendentes das tribos de Israel no Brasil, e as evidências apontam que sim, então o maior avivamento do fim dos tempos pode ser literalmente o despertar de Israel. As tribos perdidas encontrando sua identidade. Os filhos de Abraão, Isaque e Jacó reconhecendo sua herança. As 12 tribos se levantando do solo brasileiro. Romanos 11:15 diz que a reconciliação de Israel com Deus será a vida dos mortos, a maior ressurreição espiritual da história humana. E se parte dessa reconciliação estiver acontecendo aqui, agora, através de brasileiros que estão descobrindo sua herança judaica, não seria este o maior mistério da história? Não seria esta a revelação mais impactante de nosso tempo? Você que está assistindo este vídeo agora, você não está aqui por acidente. A busca espiritual que te trouxe até este canal é, ela própria, parte de um despertar maior. Uma fome de verdade que nenhuma religião superficial consegue saciar. Pense no impacto coletivo disso. Quando o povo brasileiro começa a entender que não é apenas aliado de Israel, mas parte de Israel, que não é apenas amigo do povo judeu, mas descendente das mesmas tribos, o nível de intercessão, de amor, de comprometimento espiritual muda de patamar. Não é mais uma torcida de fora. É um irmão reconhecendo o irmão depois de 500 anos de separação forçada. E esse despertar já está acontecendo. Não nos grandes centros, não nas manchetes dos jornais, mas nos interiores, nas genealogias, nos laboratórios de DNA, nas orações de pessoas que nunca souberam o nome do que sentiam, mas que sempre souberam que havia algo diferente em sua família. O povo de Israel está acordando no Brasil. E quando ele acordar de vez, o mundo vai sentir. Vamos recapitular o que investigamos hoje. Primeiro, o Brasil foi a parteira do Estado moderno de Israel. Um ato que ecoa as palavras de Isaías 66:8 com precisão desconcertante. Segundo, a descrição geográfica e funcional de Isaías 18 aponta com surpreendente coerência para o Brasil. A terra além dos rios da Etiópia, que envia pelo mar, que tem a abundância do celeiro do mundo. Terceiro, milhões de brasileiros carregam em seu DNA e em suas tradições familiares a herança das tribos dispersas de Israel, os cristãos novos que vieram fugindo da Inquisição e se mesclaram ao nosso povo. Quarto, o Brasil apresenta características únicas de proteção natural e posição geográfica, que o tornam um candidato sério ao lugar preparado no deserto, de Apocalipse 12. Quinto, somos o maior polo missionário do sul global e estamos posicionados para liderar o que muitos chamam de última grande colheita. Somos irmãos de Israel, por sangue e por espírito, por história e por profecia. E talvez, só talvez, o maior segredo do Brasil não esteja em nenhuma conspiração política, em nenhum ouro enterrado, em nenhuma cidade perdida na Amazônia. O maior segredo do Brasil é o seu povo, é você. É o nordestino que não come carne de porco e não sabe dizer por quê. É a família mineira que acende velas toda sexta sem entender de onde veio o costume. É o cearense, com sobrenome português, que guarda um rosto de feições inconfundíveis e uma fé que queima de um jeito que não se explica só pela criação. São os filhos e netos de pessoas que chegaram a este país com histórias pela metade, porque a outra metade precisou ser esquecida para sobreviver. Mas o esquecimento não é para sempre, e o que foi plantado no silêncio, Deus levanta na hora certa. E quando você sai deste vídeo e olha para o Brasil com esses olhos novos, olhos que enxergam a profecia por trás da história, o propósito por trás da geografia, a identidade escondida por trás dos sobrenomes,
Você não consegue mais ver esse país da mesma forma. O Brasil não é um acidente geográfico, não é apenas o maior país da América do Sul. É um território escolhido, guardado, aguardado. E o povo que vive aqui pode ser muito mais do que sabe. E agora, uma pergunta que não sai da minha cabeça enquanto pesquisava este vídeo. Você sente no seu coração que o Brasil tem um destino sagrado? Seu sobrenome tem origem judaica, árabe ou hebraica? Sua família guarda alguma tradição que nunca conseguiu explicar, como não comer carne de porco, acender velas na sexta-feira ou cobrir espelhos no luto? Deixe seu relato nos comentários. Conte de onde você é, qual é seu sobrenome, o que você descobriu sobre suas origens. Essa conversa nos comentários é ela mesma um pedaço de história sendo escrito. Porque se este vídeo estiver certo, e as evidências são muitas, o que está acontecendo nesta sessão de comentários é o despertar de um povo. É Israel se reconhecendo. É a profecia se cumprindo, palavra por palavra, comentário por comentário. Se este vídeo abriu seus olhos, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima revelação. E o mais importante, comente abaixo. Seu sobrenome pode ser o elo perdido que vai conectar nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde a Bíblia revela o que a história tenta esconder.